Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Por bondade, meu irmão, você vai abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 23. Nós vamos proceder à leitura dos versículos 23 a 26. Nós vamos dar continuidade à série de sermões expositivos que temos feito neste bendito Evangelho. Diz assim a palavra de Deus: por bondade, acompanhe a leitura e permaneça com sua Bíblia aberta durante toda a exposição. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Versículo 23. Guias de cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas, por dentro, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices nos sangues dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que vos recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Amém. Por bondade, feche seus olhos, meus irmãos. Nós vamos pedir agora a assistência do nosso Deus para o que vamos receber da parte dele mesmo essa noite. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos, ó Deus, com o nosso coração alegre por nos dirigirmos a esta casa de oração, para diante do Senhor expressar a nossa adoração, o nosso louvor. Afinal, o Senhor nos criou para isso, Senhor. O Senhor nos criou para o louvor da Tua glória. O Senhor nos criou para que nós tivéssemos em Ti, ó Pai, o nosso prazer, para que nos alegrássemos
ó Deus, no Senhor, nos teus grandiosos feitos. E quando estamos reunidos, ó Deus, como teu povo, no dia da solene convocação, na mediação de Cristo Jesus e na dependência do Espírito Santo, nós temos essa oportunidade bendita, Senhor, de cumprir este propósito criacional, ó Deus, com as nossas famílias, com os nossos irmãos, entregando ao Senhor, ó Deus, a adoração que lhe cai bem, bendizendo o teu santo nome, exaltando o Senhor na beleza, ó Deus, da tua santidade, na glória da tua majestade, no poder dos teus grandes feitos, Senhor, no cuidado do sustento e do governo do Senhor sobre todas as coisas. Ó Deus, como é bom, Senhor, estarmos na presença santa e augusta do Senhor. Sabemos, ó Deus, que nesta hora em que a tua palavra é aberta e lida, é o Senhor mesmo quem está falando conosco. A despeito do vaso inútil e de barro que o Senhor utiliza, é o Senhor mesmo que está falando conosco. Portanto, ó Deus, dá ouvidos para aquilo que o teu Espírito quer comunicar à igreja, de modo que todos nós, ó Deus, possamos contar com a tua graça operando em nós, para que aquilo que vamos receber possa encontrar um local especial no nosso coração. Aquele local que tu comparas, ó Deus, na tua palavra como uma terra boa, que produz a 30, 60 e a 100 por um. Venhamos frutificar, ó Deus, entendendo a tua palavra, praticá-la para a glória do teu santo nome. Então toma as nossas mentes cativas nesta hora, acalma as nossas crianças, ó Deus, dá que os pais também possam agora bem cuidar delas, para que em um ambiente, ó Deus, onde toda a atenção esteja voltada à sua palavra, possamos ouvir plenamente a tua voz. Oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos em uma sociedade onde a religião tem sido reduzida a alguns aspectos meramente exteriores, infelizmente. A religião tem sido reduzida a rituais, reduzida a aparências, e inclusive aquilo que se manifesta no momento mais feliz do nosso encontro com Deus, a nossa conversão, também tem sido mal interpretada e confundida com uma mera declaração pública, uma mera profissão de fé, feita em algum apelo por algum pregador. Um mundo onde muitas vezes nos preocupamos mais com a embalagem do que com o conteúdo. Um mundo onde a hipocrisia religiosa não é apenas um fenômeno antigo, dos tempos em que esse texto foi escrito, mas, infelizmente, uma realidade bem presente na nossa sociedade, no nosso país, quiçá até dentro da nossa igreja. Percebemos, meus irmãos, nas redes sociais, nas nossas congregações, e não somente nas nossas, mas em tudo aquilo que se chama evangélico, e nas mais diversas esferas de influência, ainda hoje, líderes e seguidores que valorizam mais a forma do que a substância, que preferem dizer belíssimas palavras, porém palavras que são desconexas, desconectadas, ou seja, palavras sem ligação com as suas vidas reais. Fazem grandes demonstrações de piedade em público, mas cujas vidas são repletas de avareza, de injustiça e, infelizmente, até mesmo de maldade deliberada.
Então, quando nós lemos a denúncia feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nesse capítulo 23 do Evangelho de Mateus, não estamos apenas olhando para um espelho que reflete os erros de uma geração passada. Nós estamos olhando para os erros da nossa geração, a nossa própria época, a nossa própria sociedade, a nossa própria igreja. No domingo passado, nós vimos os quatro primeiros ais condenatórios mencionados pelo Senhor Jesus para os falsos líderes religiosos do seu tempo. Nosso pastor, o reverendo Alex, falou sobre estes ais. Ai dos falsos líderes religiosos hipócritas, que não entram no reino e não deixam que outros também entrem. Veja o versículo 13 da sua Bíblia. Não entram e não deixam outros entrarem. Ai dos falsos líderes religiosos e hipócritas que se aproveitam da religiosidade das pessoas para as extorquir. Olha aí, por favor, para o versículo 14 da sua Bíblia e você vai lembrar o que o pastor falou. Ai dos falsos líderes religiosos hipócritas que pregam e vivem ideologia dentro da igreja em vez de pregar e viver o reino de Deus, buscando fazer prosélitos para si mesmo e para os seus partidos políticos. Isso aí está no versículo número 15, por bondade, olhe para a sua Bíblia. Ai de vós, falsos líderes religiosos hipócritas, que deliberadamente ensinam coisas erradas porque são avarentos. Versículo de número 16. Certamente, meu irmão, ao olhar para este bloco, que com a graça de Deus vamos dar continuidade na exposição essa noite, você deve ter sido impactado por essa pequena palavra, ai. E ela é, meus irmãos, frequentemente usada nos textos proféticos do Antigo Testamento como uma forma de exclamação, como um lamento. E esta pequena palavra normalmente introduz uma mensagem muito forte e muito veemente de julgamento e condenação. Nós encontramos no Antigo Testamento os famosíssimos oráculos de Ai, que são pronunciamentos divinos que prevêem calamidades ou castigos duríssimos e sérios, resultado de desobediência, de injustiça, muitas vezes de idolatria ou de outras formas de comportamento que se desviam dos mandamentos de Deus. Tais oráculos, meus irmãos, eram proclamados pelos profetas, que eram meros porta-vozes da mensagem do Senhor. E estes oráculos serviam como avisos, geralmente avisos urgentes, para que o povo modificasse as suas vidas e, muito frequentemente, a liderança modificasse a sua vida, a liderança do povo. Nesses oráculos, a palavra ai funciona como um sinal claro de que o conteúdo que vem depois é muito grave, é gravíssimo, e que requer toda a atenção para aquilo que vai ser dito. Esses oráculos são, então, entregues, irmãos, de forma a identificar o comportamento injusto e pecaminoso, quer seja do povo ou dos líderes da comunidade da aliança, mas também descrevem as consequências devastadoras que seguirão se o comportamento destes líderes ou deste povo não for corrigido. Estes pronunciamentos não tinham apenas a intenção de punir ou de assustar, muito pelo contrário, não era apenas isso. Eles também buscavam provocar arrependimento e transformação. Deus está dizendo, olha, escutem o que eu estou falando, eu estou dando a oportunidade mais uma vez.
Em muitos casos, meus irmãos, o julgamento divino poderia ser evitado se as pessoas, nações, líderes, respondessem ao aviso com arrependimento, mudassem de comportamento, ouvindo a voz de Deus, atendessem para aquilo que está sendo solicitado. Por exemplo, em alguns casos, meus irmãos, no livro do profeta Jeremias, e também no livro do profeta Isaías, a palavra ai é seguida de um apelo ao arrependimento, à renovação da relação com Deus. Portanto, esse tipo de oráculos de ai, no contexto veterotestamentário, era uma forma muito específica de mensagem profética visando alertar o povo de Deus para um julgamento iminente, com o objetivo subjacente, o objetivo que está ali dentro deste alerta também de incentivar o arrependimento e a mudança. O que se esperava dos líderes religiosos no tempo de Jesus e o que se espera dos líderes religiosos hoje? Isso está claro em Malaquias capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Guardar o conhecimento conforme a palavra, instruir conforme a palavra, porque é mensageiro de Deus. Esta era a função deles, guiar o povo de acordo com a vontade de Deus. Neste evangelho, o evangelho segundo Mateus, nós encontramos um embate do Senhor Jesus com este grupo, com esse partido dos fariseus. Não é de agora que ele está chamando os fariseus de hipócritas, de falsos religiosos, de pessoas que professavam uma coisa com a sua boca e viviam outra, de pessoas que colocavam pesados fardos sobre os ombros do povo, mas que eles mesmos não carregavam, não viviam o que professavam. A hipocrisia destes homens é denunciada pelo nosso bendito Redentor desde o começo do Evangelho, como você deve se lembrar nas exposições do reverendo Alex. Por bondade, vá até o capítulo 5, versículos 17 a 20. Aqui nós vamos encontrar, e não estranhe se eu ler uma versão um pouco diferente da que você está usando, propositalmente aqui, é a Nova Almeida atualizada. Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20 diz assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar, olha a responsabilidade dos mestres, e ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Agora olha aqui, irmão, aquele, porém, que os observar e ensinar o que o mestre deveria fazer, o verdadeiro líder cristão, esse será considerado grande no reino dos céus. Vamos ler juntos o versículo 20? Eu vou ler da minha versão, você vai ler na sua, tá? Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino. Exceder em muito. E agora, por favor, para Mateus capítulo 6, versículo 1. Eu vou ler na nossa versão. Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então, a primeira recomendação é: não aparente a justiça para os homens. Não é para os homens que nós devemos demonstrar prioritariamente, primeiramente, a nossa justiça. Veja o versículo 2. Quando você for dar esmola, quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem o quê? Quem?
Opa, hipócritas. A palavrinha apareceu, não apareceu aqui? Os hipócritas. Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Agora vai para o versículo 5. Já mudando de assunto a questão da oração. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. É verdade, vos digo que já receberam a recompensa. Vamos para o versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pressupõem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. E agora, para finalizar, vá para o capítulo 7, versículo 3. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave do teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Versículo 5 começa com hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nessa noite, meus irmãos, diante disso, nós queremos compartilhar a seguinte proposição central desse texto. O Rei Jesus condena a hipocrisia dos falsos líderes religiosos, fazendo 3 coisas. Primeiro, ele condena os falsos líderes religiosos que vivem um mero ritualismo desassociado da realidade. Uma mera religião exterior, em primeiro lugar. O Rei Jesus condena a hipocrisia dos falsos líderes religiosos. Em segundo lugar, que aparentam justiça por fora, quando são avarentos e iníquos por dentro. E em terceiro lugar, o Rei Jesus condena a hipocrisia dos falsos líderes religiosos que homenageiam os servos de Deus exteriormente, mas na verdade os perseguem e os matam às vezes até mesmo. Vamos ver isso, irmãos, em 3 momentos. O primeiro deles, a questão do ritualismo desassociado da realidade, nos versículos 23 e 24. A crítica aos que aparentam uma coisa por fora, mas são outras por dentro, ou outra por dentro. Versículos 25 a 28. E os que homenageiam exteriormente, mas na verdade perseguem os verdadeiros servos de Deus, dos versículos 29 a 36. Nosso objetivo nesta noite é que, pela sua graça, Deus livre a todos nós, quer os líderes, quer os liderados, de sermos hipócritas. Eu fui procurar a palavra hipócrita no dicionário. Fui nos 4 principais dicionários aí comuns que nós usamos no mundo. O primeiro deles é o Oxford, que é um dicionário em inglês. É dito lá: a prática de afirmar ter padrões ou crenças morais, éticas ou religiosas mais altos do que os realmente se tem. A falsa pretensão de virtude ou retidão. O Merriam-Webster, que também é muito famoso. Um comportamento que contradiz o que se afirma ou se acredita, especialmente a falsa suposição de uma aparência de virtude ou religião. O Cambridge diz o seguinte: fingir ter certas crenças, opiniões ou sentimentos que não se possui realmente. A qualidade de uma pessoa que age de maneira que não é moral ou honesta com o que afirma. E um brasileiro aqui, o Hawais, né? Atitude de fingir
de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, falsidade, dissimulação, atitude de quem defende ou prega moral, ética, ideias, mas não pratica. Em sendo assim, irmãos, o Rei Jesus condena a hipocrisia dos falsos líderes religiosos, em primeiro lugar, que vivem um mero ritualismo desassociado da realidade. E aqui, como é que ele faz isso? Ele vai mostrar que eles estavam cometendo vários erros. Por exemplo, valorizando as coisas menores, desprezando as mais importantes. Nós vamos ver estes erros agora, por bondade. Olha aí para os versículos de número 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Que coisa interessante, não é, irmãos? Em todos esses ais nós vamos ver a palavra hipócrita, bem ressaltada aqui diante de nós. Eles são hipócritas e a razão está aí. Conectivo, porque dais o dízimo. E veja aí, irmão, eles davam o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. O endro a gente conhece pouco, né? O hortelã a gente conhece bem, o cominho a gente conhece bem também. O endro é uma planta muito própria daquela região. Há também o endro na África, é muito próprio da África. Ele tem propriedades parecidas com a camomila, né? Deixar um pouquinho mais calmo. Eu fui ver essa curiosidade, e a ideia é que eles eram tão meticulosos em algumas questões, especialmente aquelas questões que davam mais visibilidade para a sua expressão religiosa, que mediam, inclusive o dízimo que queriam dar, reverendo, do cominho, do endro, do hortelã, até das ervas, mediam ali os mínimos aspectos. Chega a ser engraçado. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. E olha que interessante, foram citados 3 pequenas ervas: hortelã, endro e cominho. Irmãos, o que são hortelãs, endros e cominhos à luz, ou a necessidade de guardar aspectos da lei que muitas vezes eram preceitos humanos à luz do que é a justiça, do que é a misericórdia e do que é a fé? Ou seja, ao olhar para isso aqui, nós já estamos vendo que eles valorizavam coisas menores, desprezavam as mais importantes, procediam equivocadamente. E neste verso o Senhor Jesus está denunciando a hipocrisia desses homens, desses falsos líderes religiosos, que se concentravam justamente em práticas menores, às vezes essas práticas que davam visibilidade, e esqueciam do que era importante, preocupavam-se até mesmo com o dízimo de ervas, enquanto negligenciavam as questões mais importantes da vida com Deus, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Eles estavam tão preocupados com a aparência externa da santidade, em aparentar, daí a hipocrisia deles, que eram santos, que perderam de vista o que realmente importava. Vou contar uma ilustração, quem sabe essa ilustração ajude você a entender o que eu estou falando. Imagine um médico que se concentra obsessivamente em sintomas menores, enquanto ignora uma doença muito pior, subjacente, que está lá alojada, uma doença terminal. Ele pode receitar um remédio para um resfriado comum, mas falha em diagnosticar aquela doença terrível, terminal, muito mais grave que está ali no seu paciente. Desta forma, meus irmãos, esses líderes religiosos se portavam assim, coando, diz o texto bíblico, o mosquito, cuidando de aspectos secundários, mas engolindo o camelo e negligenciando os aspectos mais importantes da fé.
será que nós corremos o risco de fazer a mesma coisa? Quer líderes, quer liderados. Ficar preocupados com outros aspectos da nossa fé, aspectos inferiores, subjacentes. Na vida em que nós vivemos, meus irmãos, nós sim podemos cair nessa mesma armadilha que estes homens caíram. Podemos nos preocupar em cumprir determinadas regras que estabelecemos para nós mesmos em nossa prática religiosa. E a gente às vezes faz algumas regras sim. Nós adotamos um determinado procedimento ao vir à igreja, ao estar na igreja, ao fazer as coisas de Deus, regras que são nossas, que nós mesmos criamos, porque gostamos, achamos interessante, enquanto ignoramos o que é essencial, e ficamos preocupados com o que é secundário, ao invés de nos preocupar com o principal. Isso pode se manifestar de várias maneiras. Nós podemos ir à igreja todos os domingos, mas ignorarmos as necessidades dos nossos irmãos ao nosso redor. Nós podemos fazer orações e cantar na igreja, mas guardar rancor um dos outros, ou nos sentirmos injustiçados e não procurarmos o nosso irmão para resolvermos a nossa questão. Nós podemos nos concentrar em aspectos interessantes, de detalhes teológicos que são ensinados na escola dominical, como bons reformados que somos e que estudamos minuciosamente a palavra de Deus. Nos preocuparmos com aqueles aspectos que são interessantes, bons de serem debatidos, enquanto falhamos em mostrar amor, em mostrar compaixão, em mostrar justiça e, consequentemente, uma verdadeira fé, que é esperada de nós. Portanto, a aplicação prática aqui, meus irmãos, é que nós precisamos reavaliar as nossas prioridades. É importante não apenas seguir a nossa boa tradição reformada, mas veja que isso não adianta bater no peito e dizer eu sou reformado, eu sou presbiteriano, e não vivermos de acordo com os princípios fundamentais da nossa fé, o amor, a justiça e a fé que Cristo nos legou. Quando assim fazemos, portamo-nos como fariseus, hipócritas. Isso implica em uma vida de integridade, onde as nossas ações estão em harmonia com as nossas crenças. Eu vivo o que eu professo viver. E isso é importante, porque o Rei Jesus condena a hipocrisia dos falsos líderes, dos liderados também, por que não assim dizer, que vivem um mero ritualismo desassociado de realidade. Versículos 23 e 24. Nós vamos ver a segunda parte das 3 do nosso texto. O Rei Jesus condena a hipocrisia dos falsos líderes religiosos, em segundo lugar, que aparentam uma coisa por fora, mas são outra por dentro. E os 2 principais problemas denunciados aqui são a avareza e a iniquidade. Veja por bondade comigo os versículos 25 a 28. A palavra de Deus diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. E ele segue, irmãos. Nós vamos ver esses 2 ais juntos, eles falam sobre a mesma coisa. Eles falam sobre a aparência de uma coisa por fora e ser outra por dentro. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Primeiro observemos, irmãos, os versículos 25 e 26. O Senhor Jesus está denunciando aqui a avareza daqueles homens. Olha, ai de vocês, falsos líderes religiosos, vocês são hipócritas,
porque vocês limpam o exterior do copo e do prato. Pensa aí num prato. O exterior do copo, aqui sendo limpo. Meu irmão, qual é o sentido de você limpar só o exterior de uma coisa? Se a sujeira estiver aqui dentro, o que é que vai adiantar eu lavar só o lado de fora? Qual vai ser a utilidade disso? Limpar só o lado de fora desse copo. Pois era justamente isso. Ou para usar a expressão que eu estou aprendendo aqui no Piauí, era bem isso que eles faziam. Limpava o exterior do copo, do prato, mas por dentro, olha do que eles estavam cheios, de rapina e de intemperança. Reflete o que o nosso pastor ensinou no domingo passado. Uma ave de rapina faz o quê? Fica sobrevoando, esperando um animal pequeno que ela possa fazer o quê? Tragar. Destruir para se alimentar. E aí vem a advertência seríssima no versículo 26. Fariseu cego. Limpe primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Nós vamos explicar isso um pouco melhor, mas vamos caminhar para os próximos 2 versículos que falam também dessa hipocrisia de aparentar uma coisa por fora e ser outra por dentro, criticando não mais a avareza, mas a iniquidade. Veja o versículo 27 e 28 por bondade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Em Israel era comum, irmãos, que o cal fosse utilizado. Conhece o cal? Aquele pó branco. O pessoal às vezes jogava na Bahia, em muros de grandes propriedades, se jogava cal para economizar com a tinta. O problema é quando você joga cal em alguma coisa, você praticamente inutiliza aquela coisa, né? Até um muro depois você jogou cal, é muito complicado. O pessoal tem até um dito popular, né? Jogou uma pá de cal em cima. A ideia é que acabou, não tem mais jeito, né? Os mais velhos vão recordar desse ditado. E eles pintavam com cal os sepulcros das pessoas mortas. E aquilo servia para 2 propósitos: chamar a atenção, ficava bem branquinho, né? E dava uma aparência de pureza, mas para chamar a atenção também ninguém tocar naquele sepulcro, porque se tocasse estava moralmente impuro, de acordo com a lei de Moisés. Então chamava bem a atenção, ficando todo branquinho. E os fariseus, os falsos líderes religiosos, os escribas, que estão sendo denunciados em sua hipocrisia aqui, porque semelhante aos sepulcros caiados, eles eram branquinhos por fora, eram belos por fora, mas por dentro, o que é que tem um sepulcro? Morto, ossos de mortos e coisas que para os judeus são imundas. E aí o nosso Redentor diz: assim também são vocês, parecem justos aos homens, mas não são. Está cheio de hipocrisia e iniquidade. Vamos explicar isso aqui rapidamente. Nesses versos, o que é que o Senhor Jesus está dizendo então, irmãos? Em resumo, Jesus, o nosso Redentor, está criticando estes homens, a sua hipocrisia com as aparências externas, em detrimento do que eles são realmente. Ele usa a metáfora de um copo, de um prato, limpo por fora, mas sujo por dentro. E depois compara a eles com sepulcros caiados, bonitos por fora, pintados por fora, mas cheios de imundícia por dentro. Quando você vai comprar um carro, deixa eu ilustrar isso aqui, você vai comprar um carro, certo? Você chegou lá numa loja de usado, vai comprar um carro, vai comprar nem um novo, né? Aí por fora está aquele carro todo limpinho, todo arrumado, passou cera, né? Passou o pretinho na roda, que eu não sei não o nome do pretinho lá. Passou aquele negócio na roda, lustrou o carro está lá todo arrumadinho. Você vai comprar o carro sem abrir,
e ver o que é que tem no motor, como é que está a parte interna do carro. Se você fizer isso, você está correndo um risco seríssimo. Porque pode ter certeza que a concessionária vai deixar ele por fora, a coisa mais linda que ele puder, que o vendedor puder colocar, ele vai colocar ali de uma forma maravilhosa, apresentar aquele carro para você. O exterior, meu irmão e minha irmã, pode atrair admiração, mas nós precisamos olhar o interior. Da mesma forma, os líderes religiosos da época de Jesus pareciam ser justos, mas estavam imundos por dentro. Qual é a aplicação disso para as nossas vidas, meus irmãos, dessa segunda parte da nossa mensagem? Primeiro, nós somos convidados aqui a um autoexame regular. Para usar os termos muito próprios do aconselhamento bíblico, uma autoconfrontação. Para garantir, você se autoconfrontar e garantir que as suas ações externas se alinham com seus princípios internos. Que aquilo que você está fazendo se alinha com a sua nova identidade em Cristo Jesus. Afinal, você é filho de Deus. E sendo filho de Deus, você anda conforme Jesus andou. Vive conforme Jesus viveu. E esse alinhamento do que professamos com o que fazemos, do que está dentro para o comportamento, é feito por meio, meu irmão, de uma vida constante de oração, de meditação a respeito de si mesmo, de como está sendo o seu proceder, de introspecção, de avaliação própria, que é uma disciplina espiritual que hoje, às vezes, na igreja não tem mais. Você parar e se avaliar, se confrontar realmente com a palavra. Debruçar-se diante de Deus no seu culto pessoal, você e Deus. Abrir a Bíblia, ler um texto desse, não é ficar, que fulano de tal devia estar ouvindo essa palavra, ou fulano não veio para a igreja para ouvir. Não, irmão, é para você. O texto aqui está falando para você e para mim. Autoconfrontação, para ver se o que fazemos está de acordo com a nossa identidade, com o que está aqui no nosso peito realmente, com o que nós professamos. Uma segunda aplicação, meu irmão. Concentre-se em mudar, e graças a Deus que é possível fazer isso, porque você conta com o auxílio do Espírito Santo, de dentro para fora. De dentro para fora. A verdadeira transformação começa no coração. Nós vimos isso com os jovens hoje, inclusive foi o versículo que lemos aqui para toda a igreja por ocasião da escola dominical, que é do coração que procedem todos os maus desígnios, a prostituição, a avareza, a lascívia. Tudo procede do quê? Do coração. O reino deste rei aqui anunciado no Evangelho segundo Mateus não é um reino físico, é um reino nos corações. Ele veio para reinar no meu e no seu coração. A mudança começa aqui. E a partir da mudança aqui, o meu comportamento também é transformado. Então, trabalhe na erradicação. Já que o seu coração foi transformado, trabalhe agora na erradicação dos maus hábitos, dos comportamentos que não cabem mais. Não, tem coisa que não cabe mais para o crente fazer. Tem local que o jovem cristão não pode mais frequentar. Tem música que os crentes não devem mais ouvir. Por quê? Porque não tem mais identidade com essas coisas. Ele não se identifica mais com aquilo. Dói o ouvido, dói o coração. O Espírito Santo nos acusa. Nós ficamos constrangidos, porque nos identificamos com Cristo. Transformação interna. Traços de caráter que são incompatíveis com a fé que professamos precisam ser, pela graça de Deus, tirados da nossa vida. Uma terceira aplicação, irmãos, aqui nessa segunda parte do sermão. Transparência e honestidade. Meu irmão, a hipocrisia é um negócio tão feio.
especialmente quando ela é detectada. Diz que é crente, mas olha o que ele faz. E sabe o que Satanás faz? Passa na cara assim, pega o crente, desatento, que ele é o acusador. Ele vai pegar aquela coisa específica e vai fazer o quê? Vai passar assim no rosto do crente, e vai levantar um ímpio para fazer isso. Ô fulaninho, você diz que é crente, né? E está fazendo tal coisa? Ô cicraninho, você diz que é crente, está aqui fazendo isso? Não cabe mais. Então, meu irmão, seja transparente nas suas ações, nas suas intenções, mantenha a sua integridade cristã. Não finja, não viva fingimento. Seja autêntico. Não gostou? Diga para o seu irmão, não gostei. Gostou, gostei. Tá bom? Não diga que tá bom. Não tá bom? Não tá bom não. E uma última aplicação nesse ponto aqui, que é importantíssimo para a vida da igreja, irmãos. Pare de se comparar com os outros. Os fariseus ficavam naquela comparação de quem era o mais santo, de quem era... Eles tinham um monte de coisa que mediam essas coisas, o tamanho do cabelo, o tamanho do não sei o quê, a quantidade de honrarias, um monte de coisa. E muitas vezes, meu irmão, essa aparência externa de santidade é alimentada pelo desejo de você parecer melhor do que o outro, parecer mais santo do que o outro, de comparar a sua espiritualidade com a espiritualidade do outro. Meu irmão, concentre na sua espiritualidade, concentre no seu relacionamento com Deus, porque a única pessoa que precisa ver isso, ela está vendo e há de recompensar você, que é o nosso Redentor. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. E se você fizer isso, você já recebeu a recompensa. Está lá. Em resumo, irmãos, o ensino do Rei Jesus aqui é um lembrete contundente de mantermos a integridade em todos os aspectos da nossa vida, não apenas na aparência externa. Ele nos chama para uma vida de coerência. Até aqui nós vimos que o Rei Jesus condena a hipocrisia dos falsos líderes religiosos, que vivem um mero ritualismo desassociado de realidade, e, em segundo lugar, que aparentam uma coisa por fora, mas são outra por dentro. E, em último lugar, irmãos, nós vamos ver que o Rei Jesus condena a hipocrisia dos falsos líderes religiosos que homenageiam exteriormente, mas, na verdade, perseguem os verdadeiros servos de Deus. Eu acho que está aqui um dos cúmulos da hipocrisia. Aqui, para mim, é assim, o nível mais alto da hipocrisia. Veja aí os versículos 29 a 36, por bondade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas. Olha o que o Senhor Jesus diz, irmãos. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, ou seja, vocês passaram aí do que seus pais fizeram. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Veja que é um ai mesmo, né? É um oráculo mesmo. Ele está predizendo a condenação desses falsos líderes. Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que vos recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o tempo do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. O que é que temos aqui, meus irmãos? Nós temos nesses versos o Senhor Jesus criticando a hipocrisia dos líderes religiosos, dos falsos líderes religiosos, que faziam gestos simbólicos, festas, honrarias, para, de alguma forma, dignificar, honrar,
profetas e justos do passado. Vocês entenderam? Olhava para o pessoal que veio antes, os pioneiros, e aí honraria, louvava a Deus. O pessoal que já morreu, que veio anteriormente, esses eram honrados. Enquanto simultaneamente rejeitavam e perseguiam os servos de Deus em seu próprio tempo. E ainda falavam assim, se nós estivéssemos vivos lá no tempo dos nossos pais, nós não faríamos. E estão fazendo pior do que os pais fizeram. Neste caso aqui, estavam negando, inclusive, o filho. Inclusive, foram contadas parábolas a respeito disso. Os servos chegaram por último, o dono da vinha mandou quem? O filho. Fizeram o que com o filho? Mataram. Eles criam monumentos para os profetas e justos que foram mortos, mas ao mesmo tempo continuam a mesma linhagem de injustiça e de violência contra aqueles que falam a verdade na sua própria época. Eu lembrei daquele pessoal que coloca don't you worry, be happy, né? Ou então um pessoal que bota assim, paz e amor no carro, aquele negócio assim. Aí você vê o cara no trânsito. Eu digo, rapaz, quase matando o outro. Eu digo, e aí? Está casando aí? Não está casando, né? Uma pessoa que coloca alguma coisa aí, faz alguma campanha de conscientização para apoiar uma causa, mas, na verdade, é tudo mentira, né? E aqui, irmãos, a nível de aplicação, eu queria trazer algumas coisas para vocês. São mencionados aqui no nosso texto Abel e Zacarias. Abel, primeiro assassinato, e Zacarias é o último livro do cânon judaico, na organização deles, que também morreu entre o altar. Então, Cristo vai dizendo assim, desde o primeiro até o que chegou aqui, está matando todos, vocês matam todo mundo. Os justos, os líderes cristãos mesmo, vocês tratam muito mal. Quais são as aplicações aqui, irmãos? Examinar nossas ações e intenções é a primeira questão. O primeiro passo para evitar esta forma de hipocrisia é perguntar, minhas ações correspondem com as minhas palavras? Eu realmente vivo o que estou falando? E aqui está sendo no sentido dessa liderança, né? De cuidar da liderança. E a segunda aplicação, irmãos, para você pensar nessa noite, eu dei o título, siga exemplos verdadeiros e cuide destes exemplos. E aqui eu vou pedir licença para os irmãos, porque tem coisa que fica mais fácil a gente falar quando a gente ainda é pastor visitante, tá? Então, se eu fosse um pastor visitante, ia ser muito mais fácil para eu falar isso para os irmãos. Agora eu sou um pastor já auxiliar, já sou da casa. Mas eu vou aproveitar, pastor, que eu estou chegando agora. Então, me sinto ainda com liberdade para falar determinadas coisas, sem que essas coisas pareçam que eu estou militando em causa própria. Porque não é. E uma das bênçãos da pregação expositiva é poder fazer isso. Trabalhar toda a verdade de Deus, pregar todo o desígnio de Deus. Meu irmão, em vez de simplesmente adornar os túmulos dos nossos pais, que devem ser honrados, esforce-se para cuidar de quem está vivo, do seu líder que está vivo. Para honrar o seu líder que está vivo. Nós líderes não procuramos honra para o nosso próprio nome. Mas a despeito de nós não procurarmos, a Bíblia diz que nós precisamos honrar os nossos líderes. E isso começa com o mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. E daí procedem a honra a todas as autoridades constituídas na sua vida. Basta você ler as razões anexas expostas para esse mandamento no nosso catecismo. Esforce-se para cuidar e para honrar o seu líder que está vivo. Se você respeita os profetas e justos do passado, então dê ouvidos aos que falam a verdade para você hoje.
Hoje. Suporte esses homens. Honre esses homens. Por favor, faça um pequeno caminhar bíblico comigo. Vá para 1 Timóteo 5, 17 e 18, por bondade. Como é que a igreja pode fazer isso? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Acho que não requer nem explicação, a Bíblia está bem clara. A igreja deve sustentar de maneira dobrada, a ideia do dobro, ou seja, sustentar, a ideia aqui de sustentar bem, os presbíteros que se afadigam, presidem bem, especialistas aqui na palavra e no ensino. Às vezes a gente ouve assim, pastor não precisa de ajuda, não. Pastor não precisa ser cuidado, não. Pastor não precisa receber carinho, não precisa receber presente, não. Se alguém falou isso para você, ele está completamente equivocado. Nós lemos um texto hoje em que o dízimo dos levitas estava deixando de ser dado, não estava? E aí veio alguém para restaurar, que foi Neemias. Restaurou, botou no lugar, botou cada um no seu ponto, e os dízimos foram dados para o sustento daqueles homens. O pastor vive do evangelho. E quem cuida da igreja, quem cuida do pastor, é a igreja. É a igreja que cuida do pastor. Eu não tenho minha mãe aqui do lado. Eu tenho minha esposa e meus filhos, que eu tenho que cuidar. Eu não tenho minha mãe, eu não tenho parente, não é assim, eu sou pastor, eu estou aqui longe. Quem é que tem que cuidar de mim, irmãos? Me acolher, cuidar de mim, dar suporte, orar por mim, orar pelo pastor. Quem é? Vocês. Se nenhum de vocês me chama para passar Natal, eu vou passar Natal sozinho na minha casa, não é assim? Porque eu sou uma pessoa que vem de fora. Quem é que cuida do pastor? A igreja. A igreja tem que honrar o seu pastor. E honrar da melhor forma possível, dentro das suas possibilidades. Graças a Deus, em todo lugar que eu passei, inclusive na igreja que eu plantei, isso foi ensinado desde o começo. Que o pastor, os líderes precisam ser honrados, bem cuidados, bem sustentados, bem tratados, para que se preocupem somente em cuidar do povo. Não tem preocupação de como é que vai pagar a luz, como é que vai... Não, o pastor não tem que se preocupar com isso. Ainda mais se a igreja tem condição. Agora leia, por favor, Hebreus 13, versículos 7 e 17. Vá comigo. Eu não quero dizer com essas expressões, irmãos, que a igreja daqui está cuidando mal de nós, tá? Deixando isso bem claro. Se você for para Hebreus, o livro de Hebreus, você vai encontrar instruções bem claras aqui nesse versículo, no capítulo 13. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Agora vai para o 17. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Agora olha só, irmãos, porque isto não aproveita a vós outros.
com alegria, não gemendo. Último texto que eu quero ler, meu irmão, Gálatas 6:6, e aqui encerramos essa terceira parte. Gálatas capítulo 6, versículo 6. A Bíblia diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Você entendeu? Deus está abençoando sua vida, você deve abençoar a vida do seu pastor. E fazer participante das bênçãos que Deus tem dado a você, a ele também, os seus pastores. Então, irmãos, diante disso, algumas outras aplicações, deixando essa. A aplicação de siga os exemplos verdadeiros, cuidando deles. Assuma a responsabilidade. O texto diz: todo o sangue justo cairá sobre esta geração, porque eles continuam um legado de violência e rejeição da verdade. Isso é muito sério, né? Ou seja, somos responsáveis pela consequência das nossas ações, inclusive de como tratamos os verdadeiros servos de Deus, inclusive sob o sangue destes homens. E por último, uma aplicação importantíssima, meu irmão. Olha para mim, por favor, estamos caminhando para o final. Evite fazer julgamentos superficiais. Eu acho que até aqui já deu tempo da gente perceber que nós não podemos olhar para as pessoas pela aparência. Não podemos. Evite fazer julgamentos assim. As verdadeiras intenções e o caráter de uma pessoa são revelados pelas suas ações ao longo do tempo. Então, meu irmão, a mensagem do Senhor Jesus nestes versos é um aviso contra a complacência e a falsa retidão, e Ele nos chama a viver vidas autênticas de integridade e fé, honrando não apenas com palavras, mas também com ações verdadeiras e justas os servos de Deus. Concluindo, então, depois da exposição dos 3 tópicos, no cerne de tudo que nós vimos hoje, meu irmão, no centro, no âmago do que nós estudamos, está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Rei, que não apenas estava aqui falando sobre a hipocrisia daqueles falsos líderes, mas que viveu literalmente cada uma das palavras que pronunciou. Nele não há hipocrisia, nele há pleno cumprimento do que se diz viver. Em contraste gritante com os falsos líderes de sua época, o nosso bendito Redentor personifica aquelas 3 características que ele fala lá no primeiro ai que estudamos: verdade, justiça e misericórdia. Ele não é apenas um pregador de boas novas, ele é a própria boa nova. E é ele mesmo, meus irmãos, preste bem atenção, é o Senhor Jesus que, por meio do seu Espírito, nos ensina essa noite a olharmos para além da aparência exterior, a nos preocuparmos para além de questões mínimas da nossa fé, de tradições e de cerimônias, a olharmos para além de qualquer noção que tenhamos de reconhecimento público, para focarmos num relacionamento genuíno e verdadeiro com o nosso Deus. Um relacionamento que transforma não apenas a nossa visão de nós mesmos, mas também a nossa interação com os outros. Nesse texto, o nosso Redentor nos chama a um padrão mais alto, uma vida onde as nossas ações externas estão em consonância com o nosso coração. Um coração que está disposto a obedecer a palavra de Deus. Foi desse jeito que ele sempre fez. Ele se humilhou, tomou a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, para que nós hoje pudéssemos ser livres do pecado. E se fomos livres do pecado, libertos por ele, nós fomos livres também da hipocrisia, que tão facilmente pode nos envolver, mas que nós fomos libertados. Nós não fazemos isso, não somos libertados dessa hipocrisia por nossa própria força, mas pelo poder do Espírito Santo,
que trabalhe em nós, meus irmãos, para dia após dia nos deixar mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E glória a Deus, porque quando nós caímos, a graça de Deus está lá para nos restaurar e nos redirecionar. Então, meus irmãos, enquanto consideramos essa semana as advertências do nosso bendito Redentor contra a hipocrisia, que nos lembremos que Ele não apenas aponta o caminho para a gente, mas Ele é o próprio caminho e Ele também é aquele que nos dá a mão ao percorrê-lo. E nós podemos assim caminhar junto a Ele. E assim, irmãos, em cada área que Ele nos chama para examinar, nos chamou para examinar essa noite, a nossa sinceridade, a nossa integridade, o nosso tratamento com os verdadeiros líderes do povo de Deus, Ele nos oferece a graça e o poder de viver de acordo. Louvado seja Deus por isso. O Rei Jesus não é apenas um juiz que condena a hipocrisia. Não. Ele nos oferece tudo o que é necessário, nos dá um novo começo, nos dá uma nova identidade, um novo jeito para viver, nos dá o seu Espírito e a sua palavra para que possamos obedecê-lo. Assim, meus irmãos, em Cristo, que é o arquétipo do verdadeiro líder, que é o modelo do verdadeiro líder, que é o padrão do verdadeiro líder, nós encontramos justiça, misericórdia e fé que tantas vezes nos faltam, mas que são abundantemente fornecidas por Ele mesmo, transformando a cada um de nós, transformando-nos de imitadores falhos, de hipócritas, em discípulos autênticos. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos viver, meu irmão, diante de tal forma que a nossa vida seja um testemunho da retidão de Cristo que opera em nós. Eu quero finalizar com você essa noite orando, pedindo que o Senhor, por sua graça e misericórdia, aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor Deus Pai amado, nós te bendizemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho e é alimento para a nossa alma, Senhor. E pela forma como o Senhor nos alimentou essa noite, mostrando-nos a hipocrisia dos falsos líderes religiosos do tempo do nosso Redentor, e mostrando também que esses pecados e falhas estão em funcionamento ainda nos nossos dias. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos livres, como vimos, de toda forma de hipocrisia, e assim como o nosso bendito Redentor viveu uma vida autêntica na presença do Senhor, que nele nós também possamos viver. E pedimos isso, ó Deus, confiantes para a glória do teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém.